Estamos gravando e essa é mais uma aula do nosso curso, perdão, essa é mais uma aula do nosso curso de Ciência Política. Desejar mais uma vez boa noite para Ellen, para a Suelen, para a Pamela e para a Ana, que estão aqui no horário de abertura. E a gente hoje, então, segue com os nossos estudos de Ciência Política aplicada com a leitura e com o estudo da nossa Constituição Federal, né? Então, semana passada eu apresentei para vocês a ideia de direitos e garantias fundamentais. Vamos hoje retomar esse assunto e vamos, com isso, estudar aquele que é o coração e o centro da Constituição, que é o artigo 5º. Tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Lembrando que a fonte para a nossa legislação é sempre o texto da Constituição, que está disponível no site do Planalto, site da Presidência da República, porque lá é o chamado repositório oficial, é o lugar onde estão arquivados as versões oficiais e atuais dos textos legais. Se você pega de outra fonte, você corre o risco de estar trabalhando com texto desatualizado, e se você estuda a lei desatualizada, você estuda a lei errado, tá certo? Então, o artigo 5º da Constituição, ele traz ali deixa eu só voltar na outra janela, né? Ele traz ali como o início do título 2, a Constituição é dividida em títulos, em capítulos. O título 2 que trata dos direitos e garantias fundamentais. Que foi? O título 2 que trata dos direitos e garantias fundamentais. E a gente vai encontrar aqui os direitos individuais e sociais a partir do artigo 6º. Quando a gente fala em direitos e garantias fundamentais, qual que é a importância disso, qual que é a importância do tema? O que faz com que um país, o que faz com que um território, o que faz com que um Estado seja considerado um Estado de direito e seja considerado uma república que é regida por uma Constituição e não por um tirano, um lugar que seja do império das leis e não do império do arbítrio, é a presença de direitos e garantias fundamentais na Constituição. E por que isso? Por que isso aqui não é um artigo de lei como qualquer outro? Por que isso aqui não é só um monte de palavra bonita? Porque isso tem uma importância, um significado para o direito e para a política. Porque quando eu falo de direitos e deveres individuais e coletivos, como é o nome do capítulo, eu estou falando de limitações no poder do Estado. Eu estou falando do fato de que o Estado reconhece nos indivíduos e nas coletividades que habitam dentro do seu território direitos e garantias que são fundamentais. E o que significa ser fundamental? Essas palavras são meio vazias às vezes, né? Eu tenho essa impressão. Elas estão no fundamento, na base da existência daquelas pessoas. Por que que nós temos direitos e garantias fundamentais? Nós, eu digo nós 5 que estamos aqui nessa aula hoje. Porque nós somos seres humanos, e por nascermos seres humanos, e por estarmos dentro do território brasileiro, temos os nossos direitos que surgem da nossa condição humana, ou, dependendo da interpretação, surgem da nossa dignidade enquanto criaturas criadas por Deus. Nós temos alguns direitos, nós temos algumas prerrogativas, nós temos algumas liberdades, e Estado nenhum pode legislar para suprimi-las. Um Estado que não estabelece princípio de igualdade, um Estado que estabelece penas cruéis, um Estado que impede a livre manifestação do pensamento, que impede a livre prática da religião, não é um Estado de direito e não é um Estado que respeita os seres humanos. Então, o Brasil se faz nação democrática na medida em que ele proclama os direitos humanos, e ele o faz por meio do artigo 5º, e respeita esses direitos humanos, porque nada adianta
você ter direitos no papel que você não pode vivenciar na realidade. Então, o que nos falta para sermos um país plenamente democrático? E a resposta é simples. É ver a distância entre a nossa realidade social e o que estabelece o artigo 5º, que é a diferença entre os estados, os direitos das pessoas e das comunidades que o Estado diz reconhecer e aquele que eles de fato reconhecem. Então, o que nos falta para nos tornarmos uma democracia plena? E, segundo os órgãos internacionais de avaliação das democracias, nós somos uma democracia em construção ou uma democracia intermediária ou uma democracia problemática. Nós não somos considerados por ninguém fora do Brasil como um país plenamente democrático. Nunca fomos. Nossa democracia sempre foi uma democracia de grau bem mediano. Fala, Vicente. O café progressivo não tem. Você ligou? Tá ligado, o negócio tá ligado. Não estou ouvindo barulho, você tem que ligar o botão verde. O botão ainda tá vermelho. Então tem que esperar. Perdão. Tudo bem. Então, nós não somos considerados, né? Eu vou pegar aqui os links de pesquisa de qualidade da democracia e vou compartilhar com vocês. Depois eu mando o link, porque aqui vocês não vão conseguir ver no chat, depois eu mando lá no grupo e fica registrado como um material para ilustrar os nossos estudos, tá? Mas nós não somos considerados uma grande democracia. A nossa democracia tem problemas sérios na questão de direito aos respeitos humanos, aos direitos e garantias fundamentais, principalmente nas questões individuais, né? Então, o que são esses artigos? E o que são esses direitos? Eles são aqueles que, por sermos seres humanos, estão gravados no nosso ser. E o Estado não nos confere direito nenhum. O Estado não nos dá liberdade de expressão. O Estado não nos dá liberdade religiosa. O Estado não nos dá livre iniciativa econômica. O Estado reconhece direitos que nós já possuímos. O Estado não permite a livre associação entre os indivíduos. Ele reconhece um direito que os indivíduos possuem pelo mero fato de existirem. Então, o artigo 5º, ele diz, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos seguintes termos. Então, antes da gente partir, inciso por inciso, vamos dar uma olhada nesse texto do artigo. A gente chama o texto do artigo de caput, parte principal. Quando a Constituição fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, ela está falando de liberdade formal. E o que é a liberdade formal? Significa que todos nós disputamos as mesmas regras no jogo social. Disputamos o jogo social sobre as mesmas regras, perdão. Que a lei não cria desigualdades de nascença, de origem, de classe social. Ah, mas a sociedade não tem diferenças de nascença, de origem, de classe social? Claro que tem. Mas nenhuma delas é imposta por lei. Não tem nada na lei que diga que o filho do bilionário tem mais direitos do que o filho do pobre. Ou que o bilionário não possa se tornar pobre, ou que o pobre não possa se tornar bilionário. Não temos princípios de nobreza, prerrogativas sociais hereditárias. Nós temos uma lei que é válida para todos. Obviamente, a gente tem a questão dos estatutos diferenciados. Então,
A gente tem o Estatuto da Juventude, a gente tem o Estatuto da Infância e do Adolescente, a gente tem o Estatuto do Idoso, a gente tem algumas leis protetivas que são destinadas a grupos fragilizados ou minorias, né? Tem a Lei Maria da Penha, tem os crimes contra o racismo, que foram equiparados na questão da homofobia. Ah, então a gente não tem igualdade porque tem uma lei que só protege mulher. Ah, então a gente não tem igualdade porque tem uma lei que só protege criança. Não, não é isso. Porque a forma de participar dos direitos que são fornecidos por essas leis, ela não é estabelecida por nenhum critério arbitrário. Você adquire os direitos do Estatuto da Infância e do Adolescente quando nasce, e nele permanece até os 18 anos. Depois você adquire os direitos do Estatuto da Juventude. As mulheres têm uma proteção especial no campo criminal por conta da sua fragilidade social e física. Os idosos têm uma proteção no campo social e criminal por conta da sua fragilidade social e física. E na medida em que você participa desses grupos, você adquire ou perde os direitos. Então, isso não é uma medida de desigualdade, isso é uma medida objetiva que visa proteger grupos específicos e que visa, numa última medida, fornecer a proteção perante a lei que muitas vezes falta para essas pessoas. Então, vamos dizer, os idosos têm direito à prioridade nas filas e a assento nos ônibus. Ué, mas não somos todos iguais perante a lei? Sim, somos, mas se a gente for colocar uma igualdade numa disputa que é física, que é por local, para você entrar numa fila ou para você sentar, os idosos não vão ter chance nunca. Então, a chance deles de disputa cai. O Estado vai e interfere. Ah, mas não são todos aqueles que praticam crimes responsáveis pelas consequências do crime? Sim, mas crianças e adolescentes, enquanto sujeitos em formação, não têm a mesma dimensão das causas e consequências dos seus atos, então eles não podem ser perseguidos pela lei da mesma forma. Então, a lei, quando diferencia entre os cidadãos, é para promover uma igualdade ou para resolver uma desigualdade, e nunca para criar classes privilegiadas. Quando a lei cria classes privilegiadas, ela é uma lei que se afasta da Constituição e é uma lei que nos afasta da plenitude da democracia, da plenitude dos nossos direitos. Tá claro até aqui? Sim. Sim. Ok. Aqui a gente vai ter, na sequência, né, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Então, a igualdade perante a lei, a igualdade, ela vale aqui dentro do território nacional, não só para os brasileiros, mas ela vale para todos os seres humanos que, de passagem, de maneira definitiva, legal ou ilegalmente, com ou sem cidadania, estão dentro do território nacional. Nós reconhecemos direitos humanos aos estrangeiros também, que é coisa que a gente não vê em muitos desses países que têm problemas de refugiado, por exemplo. Há países onde os estrangeiros não têm acesso ao sistema de saúde, onde os estrangeiros não têm acesso ao sistema de educação, onde os estrangeiros não podem adquirir propriedade. Essas restrições, há algumas restrições para o exercício de direito por estrangeiros, que estão na Constituição. Então, a aquisição de áreas em territórios que são de interesse de segurança nacional, propriedade de veículo de imprensa, o exercício das funções públicas. Mas, com exceção de alguns aspectos bem pontuais, o Brasil reconhece direitos aos estrangeiros da mesma forma que aos brasileiros. A gente tem essas crises de refugiados, de pessoas que estão vindo para o Brasil aí nos últimos anos, né? Foram os haitianos e os venezuelanos. E eles, quando chegam ao território nacional, são acolhidos ali pelo Exército, pela Polícia Federal, recebem já um visto especial de refugiado,
e já se tornam ali automaticamente aptos a utilizar o Sistema Único de Saúde, a matricular os filhos nas escolas, obtendo reconhecimento do refúgio a receber Auxílio Brasil. O Brasil é bem acolhedor nesse sentido. E o que a Constituição garante para brasileiros e estrangeiros? E aqui a gente tem o núcleo, o coração e o centro do que é direito e garantia fundamental. Inviolabilidade. Inviolabilidade quer dizer que ninguém vai atacar, ninguém vai atrapalhar, ninguém vai incomodar o seu direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, a gente tem aí 5 núcleos a partir dos quais os direitos fundamentais da pessoa humana estão reconhecidos pela legislação brasileira. Direito à vida. Isso quer dizer que eu tenho direito à minha existência biológica, eu tenho direito à minha sobrevivência, que inclui a minha subsistência, que inclui o meu estilo de vida. Eu tenho direito à liberdade, e aí nós temos várias formas de enxergar a liberdade, a gente estudou liberdade mais para trás, né? Liberdade de locomoção, liberdade de expressão, liberdades civis na participação política. Eu tenho direito à igualdade, e a igualdade que eu tenho direito é a de ser tratado como um igual perante os demais indivíduos e perante, principalmente, o Estado. Tenho direito à segurança, que é o fato da minha vida, das minhas opiniões, do exercício das minhas liberdades, não me gerarem riscos. E direito à propriedade, que nada mais é do que o direito de poder livremente usar e fruir dos frutos do meu trabalho e da herança que é fruto do trabalho dos meus ancestrais. E aqui nesses 5 aspectos a gente vê que nós temos aí problemas para afirmar o Brasil enquanto um país que respeita direitos e garantias fundamentais. É difícil falar em violabilidade do direito à vida num país que tem mais de 60 mil homicídios por ano. Ou falar em direito à liberdade em país onde manifestações são atacadas, onde a liberdade de expressão causa prisão, onde você tem intervenção do Estado na imprensa, onde você tem distribuição de concessões de canais de TV, onde a internet vem sendo cada dia mais regulada. Igualdade perante a lei, às vezes eu penso que é uma tremenda de uma ficção. Porque se eu for preso por cometer algum crime, eu vou apodrecer na cadeia. Se um poderoso é preso, ele consegue acesso à Suprema Corte, a um habeas corpus. Às vezes os caras soltam, um ministro solta uma liminar numa noite de domingo. Que é coisa que um cidadão comum não consegue. Segurança e propriedade, então, a gente vive numa das sociedades mais inseguras e a consequência disso é que a propriedade privada não é respeitada. A propriedade privada, a proteção à propriedade é uma coisa meio antissocial, está protegendo o privilégio do rico. Cara, o rico, ele garante a segurança dele com dinheiro, com segurança privada. Quando você fala em direito à propriedade, eu estou falando do quê? Da casa do pobre, do celular do pobre, do carro popular comprado em 48 vezes, da bicicleta. Porque o ataque à propriedade nada mais é do que um ataque à liberdade. Porque você livremente trabalhou, você livremente juntou dinheiro ou contraiu dívida e transformou parte do teu trabalho em patrimônio. Por que você não teria direito a usar o teu patrimônio? Aí vem o vagabundo, leva embora e, tudo bem. Então, nós temos aí uma distância grande, como em muita coisa na nossa Constituição, entre aquilo que deve ser e aquilo que é. Isso invalida a Constituição? A gente já falou sobre isso. Isso anula os direitos constitucionais? Não.
questão é, essa Constituição foi criada lá em 88 para um país que queria ser democrático, mas não era. Então, a discussão não é a Constituição reflete ou não a realidade da sociedade brasileira. Essa é uma discussão burra. É óbvio que não reflete. A questão é, nós, enquanto sociedade, estamos nos aproximando da plenitude dos direitos e garantias fundamentais ou não? As políticas públicas do Estado caminham para efetivar os direitos e garantias fundamentais ou não? Nós estamos mais perto hoje ou mais longe do que estávamos em 1988 da realidade que a Constituição projeta? Nossa Constituição ela é programática, ela é um projeto, ela é um programa de país. Se nós estamos mais perto, como acelerar essa caminhada? Se nós não estamos mais perto, isso se dá por corrupção, isso se dá por incompetência, ou isso se dá porque a Constituição é um mau projeto? Essa é a discussão que tem que ser feita. Ficar falando, a Constituição fala um monte de coisa, mas a gente não tem nada disso, logo essa Constituição não vale nada. Isso é uma bobagem. Agora, a questão é por que nós não vivenciamos a plenitude dos direitos humanos no Brasil? Por que a gente vive num país que a integridade física das pessoas não é respeitada? Onde você tem gente sendo trancada em camburão de carro e sufocado com gás. Vocês viram o que aconteceu a semana passada lá no Nordeste? Fala, Vicente. Desculpa, desiste do Sim. café. Por algum motivo ele não tá ligando, o tempo tá vendo coisa. Ou então, sei lá, quem aqui já foi furtado ou roubado? Eu não cheguei a ser roubada ou furtada, mas eu já cheguei no meio de um assalto à Caixa Econômica aqui em Campo Largo. Quando eu entrei, eu vi a movimentação, achei estranho e tentei voltar. Quando eu vi, tinha uma arma na minha cara, assim, né? Puta Estava merda, sendo Pamela. xingada de tudo quanto é coisa, né? A minha família foi xingada ali, minha mãe, e eu vi eles batendo no pessoal. Graças a Deus, eles não me levaram nada. Tinha muita gente feita refém lá dentro. Comigo não chegou a acontecer né, de me tomarem algo, mas passar por aquilo ali é humilhante, muito humilhante. Uhum. Oi, Cá, boa noite. Ana, Suelen, Ellen já passaram por algum tipo de situação assim? Ou então de furto, levar celular, levar bicicleta? Eu já, foi furtado meu celular só, uma vez. Ellen? Não me ocorreu. Ainda bem. Que bom. Ana? Comigo também não, professor. Nem furto, nem bicicleta, boné, roupa, carteira, nada. Não, aconteceu com meu irmão o ano passado, no aniversário dele. Ele estava no tubo esperando, o rapaz entrou no tubo e tentou tirar o celular dele. Daí ele começou a brigar com o rapaz, depois que ele viu que o rapaz estava com uma faca. Aí deixou quieto. Daí ele começou a brigar, só que daí o piá saiu correndo também, porque daí tinha viatura perto, né? Uhum. Cá já foi vítima de algum crime, roubo, furto? Enfim, eu perguntei isso por um motivo. Vocês que passaram por isso, ou que tiveram familiares que passaram por isso. Ah, eu roubei seu coração, aí não devolvo, é meu agora. Não. Mas vocês que passaram por essas situações de crime, vocês chegaram a fazer ocorrência? Vocês foram na polícia registrar? Sim, Você foi? eu fui. Sim, Ótimo. Pamela? eu também. Na verdade, até um caso estranho, professor, porque quando eu fui furtada, foi ali no terminal do Portão, né?
E Sim. aí tem aquele módulo policial que fica ali entre os dois shoppings, né? E aí eu fui, não sabia o que fazer, fui desesperada lá e falei que meu celular tinha sido furtado dentro do ônibus, e daí um policial já me emprestou, que era um iPhone, então você tem que logar em algum lugar que tenha acesso ao iCloud para você ativar a Bloquear, né? localização, né? E aí Ah, localizador. ele me emprestou o celular dele, eu consegui entrar com a minha senha e aí estava ativo a localização. Aí já estava lá meio que perto da praça, indo para o centro, né? Em sentido ali a Praça do Japão. E aí a polícia foi atrás. Tipo, eu nunca Conseguiram. vi. Aham, todo Eu mundo nunca vi isso fala. acontecer. Parabéns, cara. Então, aí eles foram comigo junto, a viatura passou em cima dos carros e correndo, parando as ruas. Aí a gente, porque estava localizando, né? E a princípio a pessoa realmente estava dentro do ônibus. Então aí eles falaram: não, a gente vai abordar o ônibus. Eles falaram assim: vamos abordar o ônibus. Só que daí teve uma hora que parou a localização. E daí a gente já não tinha mais certeza se a pessoa tinha descido ou se estava no ônibus, porque tinha parado numa esquina, assim, perto de um tubo. Aí Sim. depois, quando atualizou mais para frente, assim, dali uns minutos, já estava quase chegando lá no shopping estação. Daí continuaram a busca, né? Daí já lá no centro já veio mais uma viatura da polícia. E aí eles pararam o ônibus logo depois daquele tubo do estação ali. Fizeram todo mundo descer do ônibus, tipo, nunca vi isso na minha vida, parecia um filme, assim. A gente fica indignado, mas é obrigação deles, né, na Sim, verdade. deveria ser assim sempre. E É, recuperaram o celular. não, então, aí a pessoa tinha descido no tubo, aquele tubo ali do estação, na frente da praça, sabe? Sim, da Eufrásio Aí ali. estava andando a pé, porque como foi um furto, eu não vi quem era a pessoa. E aí eles, tipo, me perguntaram, eu falei assim, mas eu não vi quem era. E aí, tipo, eles tentaram acompanhar, mas no centro é meio impossível, né? Aí no iPhone tem um dispositivo que você dispara e emite um som muito alto quando você Sim. perde ele. E aí eles falaram assim, ó, a gente vai disparar aqui na praça, ele tava lá na Carlos Gomes já, localizando. Daí nisso já tinha 3 viaturas da polícia atrás. E aí, quando eles dispararam, assim, sumiu o sinal. Acho que a pessoa desligou o Desligou na hora, né? celular. Mas aí eles me levaram para casa, fizeram um boletim de ocorrência, falaram que assim que aparecesse o sinal de novo era para ligar que eles iam atrás. E por incrível que pareça, porque eu bloqueei tanto o número como o e-mail dele. Eles encontraram o celular quase um mês depois, com um cara que, tipo, fez receptação desses celulares roubados, e ele estava tentando passar para uma loja os celulares. Só que E aí te como o meu chamaram e te é, devolveram. porque como o meu celular estava bloqueado, ele nunca mais desbloqueia. Você pode resetar, você pode reiniciar, você pode pôr senha, ele nunca vai conectar nenhum chip por causa desse bloqueio. E aí, na verdade, foi em, acho que fevereiro que eles conseguiram me ligar e falar que o celular estava lá na delegacia de furtos e roubos. Daí eu tive que ir lá assinar o BO de novo, contar tudo o que aconteceu, mas eles conseguiram recuperar o celular e me devolver. Poxa, que bom, você deu sorte. Aham. As minhas experiências de furto, me furtaram uma bicicleta uns 2 anos atrás. Eu tinha acabado de comprar, não fiquei nem uma semana com ela, a minha do Vicente, do meu filho. Não Nossa. fiquei nem uma semana, levaram embora, fiz ocorrência, nunca ninguém me ligou, nunca vi polícia, nunca soube de Então, ninguém. o meu pai E, até não- falou. e quase sempre ocorrência policial para crime contra o patrimônio não dá em absolutamente nada, eles nem investigam, sabe? Você abre o inquérito, mas você abre a ocorrência, mas não vira inquérito. As pessoas deixam para lá. Ah, roubaram o celular, você Acho que bloqueia e foi num foda-se, acaso, sabe? eu não sei se foi num acaso, assim, mas igual meu pai falou, porque na época eu tinha saído do trabalho e eu estava com o uniforme da empresa. Daí ele falou assim: ah, é certeza que por você estar, tipo,
talvez com o uniforme da empresa, alguma coisa do tipo, assim, eles quiseram te ajudar. Não sei se pode ter sido isso, né? Na verdade, eles fizeram o Mas trabalho dele, eles deveriam fazer. Se eles fizessem exatamente, isso em mas todos os crimes contra o patrimônio, a gente não teria tanto crime ao patrimônio, porque o mesmo ladrão furta 20, 30, 40 pessoas. E a pessoa não Tenho uma sai de exatamente, outra circulação. opinião. Eu já exatamente. vejo com outros olhos isso daí, hein? Diga, Pamela. Não quero generalizar, mas é porque eu conheço muito bem né, os policiais aí. Mas eu acho que pode ser que seja porque a Suelen é novinha e bonitinha. Porque se fosse um menino Mas que chegasse e eu fizesse abordei isso, uma eu não quando sei se isso eu abordei aconteceria. uma policial quando eu fui furtada. Foi uma policial que me atendeu. E foram vários policiais que, tipo, se mobilizaram para ajudar, sabe? Não sei se foi Eu já, talvez é que eu isso. não sei, Ou é que eu porque já vi ali tanta coisa. realmente não foi a primeira vez que aconteceu, sabe? Ali no terminal do portão é muito frequente, então talvez eles aproveitaram porque talvez sempre era a mesma pessoa que estava fazendo os furtos, né? Poderia ser isso, né? Porque não é uma pessoa só. Porque imagina, eu peguei o ônibus sentido Capão Raso. Quando eu cheguei já na delegacia e consegui contactar, eles já estavam para o outro sentido. Então, são várias pessoas. Uma passa para outra, que passa para outra, e vai indo, né? Daí acho que talvez seja por isso também. Eu digo assim que eu já vi outras situações assim e nunca vi eles ficarem se locomovendo tanto assim, sabe? É, para mim foi a primeira vez também. A gente, Não, normal, acho tanto que a gente até fala, você foi vítima de furto, registra ocorrência por causa de estatística, para gerar informação para a polícia, mas ir atrás, olha, parabéns, você deu sorte, guria, porque aham. eu não vejo isso acontecer. Não, e aí eles perguntavam qual que era o celular, sabe? Daí disse que até a policial que me atendeu falou que uma senhora falou assim: ah, e se fosse o celular do meu filho, duvido que vocês iam estar aqui procurando. Disse que ela ainda falou bem assim pra policial dentro do ônibus. Da mulher. Eita. Aí a policial assim, a gente tá só fazendo o nosso trabalho, senhora. Falou bem assim pra ela. Uhum. Enfim, a gente não tem aqui no Brasil exatamente uma cultura de respeito à segurança e à propriedade. E eu fiz essa pergunta a respeito de furtos, de roubos, justamente porque a situação já é tão comum que nós nem temos mais o hábito de registrar ocorrência quando essas coisas acontecem, É sabe? verdade. Se é furtado, se é roubado, tirando quando é carro ou algum item com seguro, você registra ocorrência ou pela internet ou nem vai, porque não vale o trabalho e você sabe que a polícia não vai procurar, sabe? Então, a gente tem uma distância grande aí entre o que a Constituição prega e o que a gente vive na sociedade. Então, partindo dessa base, que essa distância não nega a Constituição, mas ela nos mostra o que nós precisamos fazer para nos tornarmos de fato democráticos, a gente começa a ler os incisos, que é a lista dos nossos direitos e garantias fundamentais. Eu não vou ler todos, porque a lista tem... Cadê? 79 direitos e garantias fundamentais. São direitos de 5 categorias, de 5 espécies, né? A gente tem os direitos de primeira geração, já falei isso para vocês, que são os direitos de liberdade, que dizem que o Estado e os demais indivíduos nada podem fazer a respeito das nossas liberdades. São limites, então eu tenho direito à vida e ninguém vai me tirar a vida. Eu tenho direito à propriedade, logo você não pode fazer nada para incomodar o meu direito de propriedade. São obrigações de omissão. Eu tenho liberdade de expressão e você nada pode fazer para me impedir de falar. São os direitos e garantias clássicos, os que deram origem a esse tipo de direito. Só que esses direitos e garantias, eles também acabam tendo um caráter de intervenção do Estado na relação entre as pessoas, porque além dos direitos individuais, nós temos os direitos coletivos, que são os chamados de segunda geração, que impõem que o Estado intervenha entre os particulares para fazerem valer direitos de grupos de sociedades, de comunidades. E a gente ainda tem os chamados direitos difusos,
que são direitos coletivos, vamos dizer coletivos, mas que pertencem à coletividade do todo da população. Então, quando a gente pensa em direito a um meio ambiente sadio, todos têm direito ao meio ambiente sadio, mas quem é o titular desse direito? Porque se eu falar, as pessoas têm livre direito de associação. A associação é titular de um direito. O sindicato tem direito a representar os seus associados. O sindicato é titular do direito. Agora, quando eu falo, as pessoas têm direito ao meio ambiente, um meio ambiente saudável. Ou quando eu digo que os consumidores têm direito à proteção das relações de consumo. Quem que é o titular desse direito? Qual que é a coletividade que eu estou identificando? Todo mundo tem direito ao meio ambiente. Só que não tem ninguém que seja titular desses direitos. Então, são direitos difusos. Eles são de todo mundo e não são de ninguém. É a terceira geração. E nos direitos difusos, mais do que nos direitos coletivos, porque no direito coletivo você tem ali conflito entre grupos. Direito difuso, você pode estar agindo contra a sociedade inteira, em nome da sociedade inteira. A gente ainda tem os chamados direitos de quarta e de quinta geração. A quarta geração diz respeito aos direitos de informação, de acesso à internet, Lei Geral de Proteção de Dados, Marco Civil da Internet, da livre circulação de dados e de informações. Isso aí não é um consenso ainda, eu acredito que essa quarta geração ela já está contida nos direitos e garantias individuais, você respeitando a liberdade de propriedade, você respeitando a liberdade de expressão, e você respeitando o direito à intimidade e à vida privada, você já atende as prerrogativas de informação, mas isso está no texto dos autores, então tem que trazer para vocês. E o quinto diz respeito a um certo direito à paz, que fala da autodeterminação dos povos, princípio de não intervenção, o direito de livre movimentação pelo território nacional em tempos de paz, as formas para a mobilização das Forças Armadas, de participação no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, nosso direito a não ser obrigado a lutar contra a nossa vontade e nosso direito a não ver a nossa comunidade envolvidas em guerras e conflitos. Certo? Então, são esses 5 tipos de direitos que estão contidos aí eram quantos que eu falei? 80 e poucos, né? Nos quase 90 incisos do artigo 5º. Obviamente, a gente não lê tudo, porque senão a gente vai ficar o resto do semestre lendo isso aqui, mas vamos falar daqueles que são mais importantes. Então, a gente parte por homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Quando a gente pega a Carta de Direitos americana, ou quando a gente pega ali a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é francesa, a gente vai ler que todos os homens são iguais em direitos e obrigações. Aqui, ao trazer homens e mulheres, a fazer a diferenciação de sexo, né? Entre homens e mulheres, aqui não se está usando homem como gênero humano. E sim, a palavra homem é sinônimo de gênero humano, eu não preciso falar os homens e mulheres, os advogados e advogadas, o pessoal chama isso de linguagem inclusiva, mas em português é só uma redundância, tem muito significado. Talvez um significado político, mas gramatical e de sentido, zero. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Eu não posso entender nada que está num texto legal, especialmente na Constituição, como uma mera redundância. Eu não posso entender que o legislador quis simplesmente detalhar para não ser machista usando homens no lugar de ser humano. Então, quando a gente fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, a gente está aqui repetindo que todos são iguais perante a lei, que já está no caput do artigo 5º, né? Mas a gente está também trazendo que homens e mulheres não possuem diferenças na questão de direitos e garantias legais e constitucionais. As mulheres têm os mesmos direitos que os homens.
E isso aqui, hoje, parece até um lugar comum falar. Mas se a gente pega a nossa legislação civil, até a década de 70, existia um negócio chamado Estatuto da Mulher Casada. A mulher ela era considerada, na prática, pelo direito civil brasileiro, isso até a década de 70, até a lei do divórcio, ali em 77. A mulher era considerada como uma cidadã de segunda classe, porque os atos dela da vida civil, quando não abonados pelo pai, tinham que ser abonados pelo marido. Inclusive para trabalho, inclusive para compra e venda de bens não imóveis. A mulher era tutelada. A lei dizia protegida, mas por que que adultos autônomos e livres precisam ser protegidos? Então, os direitos e as obrigações dos homens e das mulheres, nos termos da Constituição, são exatamente os mesmos. Ah, mas a lei protege as mulheres. A gente tem o crime de feminicídio, a gente tem a Lei Maria da Penha. Essas leis, elas estão ali para justamente, e aí eu nem vou entrar na minha opinião a respeito dessas leis, eu pessoalmente não sou a favor dessas leis. Não porque eu seja contra a proteção às vítimas de agressão ou contra a proteção das mulheres que são assassinadas, mas eu acho que essa proteção tem que ser estendida a todos os cidadãos brasileiros, independente de homem ou mulher. Mas o objetivo do legislador é justamente o de, identificando um problema social, e o problema social existe, oferecer uma política pública para que a desigualdade seja superada. Então, quando eu falo aqui, por exemplo, igualdade perante a lei, eu estou falando de uma política constitucional, de uma garantia de primeira geração. Eu não faço diferenciação entre os cidadãos. Mas, para não diferenciar os cidadãos, eu preciso intervir nas relações entre eles para trazer as mulheres, no caso aqui do inciso 1, para um patamar mais elevado, para que de fato seja materialmente possível existir essa igualdade. Não sei se eu fui claro. Se você pega uma situação de desigualdade de homens e mulheres que é milenar, e aí em 88 muda a Constituição dizendo, agora a partir de hoje todo mundo é igual, e mas não faz porra nenhuma para igualar de fato a situação, isso nunca vai se efetivar. Então, a gente tem algumas leis e a gente tem algumas políticas públicas que, entre homem e mulher, privilegiam a mulher ou beneficiam a mulher. E aí, se isso é um privilégio, se isso é um nivelamento que a legislação tenta fazer, aí é uma questão que fica para análise individual de cada um e, principalmente, para análise do judiciário, porque é ele que tem o poder de decidir nessas questões. Mas aqui, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Isso quer dizer um direito de primeira geração, porque é um direito do Estado não intervindo nas relações individuais e o Estado não diferenciando as pessoas de acordo com o seu sexo, mas, ao mesmo tempo, é uma política de intervenção do Estado, porque para essa igualdade formal, essa igualdade legal poder existir, você precisa materializá-la, torná-la concreta de alguma forma para fazer diminuir a diferença que existe entre os dois sexos. Tá certo? 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Aqui é contra o arbítrio. Aqui é contra a tirania. Eu, enquanto cidadão, a empresa, enquanto empresa, pessoa jurídica contribuinte, as associações, os sindicatos, os coletivos diversos que existem na sociedade civil, não são obrigados a nada e não estão proibidos de fazer nada que não esteja proibido ou previsto em lei.
Os governos não podem impor medidas por decreto se esse decreto não for a regulamentação de uma lei. Três, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. O Brasil não admite tortura e botou isso logo no início ali do artigo 5º, justamente por causa do histórico das denúncias de tortura que ocorreram durante o período militar. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, e aqui a gente para um pouquinho para discutir. A gente está vivendo aí uma época onde a livre manifestação do pensamento vem sendo muito questionada. Nós não temos no direito brasileiro, como é na tradição, principalmente inglesa e americana, uma liberdade de expressão absoluta. Nós temos restrições à liberdade de expressão. E nós temos já de cara na Constituição essa restrição que diz que se é vedado o anonimato. Por que é vedado o anonimato? Eu posso dizer aquilo que eu penso, eu posso dizer o que quer que seja que eu pense, e ninguém vai me impedir, previamente. Então, eu quero publicar um livro defendendo um bandido. Vai lá, publica, ninguém vai te impedir. Agora, a partir do momento que a sua manifestação do pensamento se tornou pública, ela vai ser avaliada pela sociedade, ela vai ser avaliada pelo Ministério Público, ela vai ser avaliada pelo Poder Judiciário. E caso se entenda que a tua manifestação, o seu livre pensar é criminoso, é ofensivo, é violador de direito, você vai ser responsabilizado. Então, por que é vedado o anonimato na livre manifestação? Porque você é livre para falar o que você quiser, mas você não é livre para fugir das consequências legais da sua livre manifestação do pensamento. Isso vale hoje na internet, né? Essas manifestações, ofensas anônimas. O próprio anonimato já autoriza a quebra de sigilo, lá pelo Marco Civil da Internet. O uso de avatar, de nome falso, de fake, já autoriza a quebra de sigilo, vão chegar no teu IP, vão chegar em você. E aí você vê como é complicado, né? Porque a gente tem direito à intimidade e à privacidade. Isso também está na Constituição. Mas a minha livre comunicação pela internet, ela está todinha arquivada, o histórico dos meus IPs, dos meus logs, está todinho arquivado nos meus provedores de acesso, nas redes sociais, porque caso a autoridade constituída entenda que a minha fala de alguma forma é ilegal, o meu direito de sigilo e as minhas conversas e os meus acessos e os meus logs vão ser violados. Então, a livre manifestação do pensamento, que não é tão livre assim, faz com que o nosso direito de privacidade e intimidade também não seja. E aí a gente entra aqui num dilema, e tudo que é difícil na vida, todas as questões que são de difícil solução, elas acontecem porque trazem em si problemas que não são assim, questões que não são fáceis, questões concretas da vida real. Então, vamos lá, vamos fazer um exercíciozinho aqui de levar o pensamento até as últimas consequências. Eu não tenho livre manifestação do pensamento porque eu posso sofrer consequências pela minha liberdade de expressão, ok? É o que a Constituição brasileira estabelece.
Liberdade de expressão, liberdade de pensamento e de expressão do pensamento é um direito fundamental do ser humano. Então, quando eu falo um direito aqui que é de primeira instância, porque o direito de primeira instância é o Estado não vai se interferir, não vai se meter no meu direito de liberdade de expressão, isso significa o quê? Justamente uma limitação ao poder do Estado. Então, o Estado tem poder, mas não sobre a minha mente, não sobre a minha boca. Quando eu trago aqui no inciso seguinte, né, assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. E eu ainda tenho os crimes de calúnia, de injúria, de difamação. Eu tenho injúria qualificada por racismo e por homofobia. Eu tenho a proibição da veiculação de certas ideias políticas. E hoje ainda toda a discussão a respeito de propagação de fake news. Então, eu tenho uma série de expressões de pensamento que podem ser ilícitas civil e criminalmente. Só que quando eu tenho essa possibilidade de, pela fala, cometer um crime, quem que julga crime? O Estado, por meio do judiciário. Então, eu entrego para o Estado a fiscalização da minha liberdade de expressão, que surge como direito exatamente para me proteger enquanto indivíduo da ação do Estado. Eu entrego para o Estado a gestão do que eu posso e não posso falar, na minha liberdade de expressão, que só existe enquanto direito constitucional para me proteger do Estado. Eu entrego as ovelhas para o lobo cuidar. Esse é um argumento, vamos dizer, liberal, é o argumento pró-primeira geração de direitos humanos. Um argumento mais liberal na questão de liberalismo político, né, das constituições dos primeiros estados liberais, e é um argumento hoje mais adotado pelo conservadorismo. Aí agora, eu me filio a essa escola de pensamento. Mas aí vamos olhar o outro lado. Então, a partir do momento que a liberdade de expressão seja livre e restrita, isso significa que os indivíduos podem se esconder e abusar dos seus direitos e garantias fundamentais e usar uma prerrogativa constitucional para cometer crime, para cometer ofensa, para espalhar mentira, para praticar racismo, nazismo, todos os ismos que não prestam e estão proibidos por lei. A liberdade, os direitos e garantias fundamentais podem servir de desculpas para ações que atentam contra os direitos e garantias fundamentais dos outros? E esse é o argumento do que seriam os direitos sociais de segunda geração, dos direitos coletivos, que hoje é adotada principalmente pela parcela mais progressista da sociedade, e que é o entendimento vigente, foi o entendimento vigente na elaboração da nossa Constituição e na interpretação dela hoje. Vocês veem que não tem solução fácil? Porque para eu proteger os indivíduos das ofensas e dos ataques e das ilegalidades que são proferidas pela liberdade de expressão, eu preciso, na prática, anular o direito fundamental de liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão só faz sentido enquanto proteção do indivíduo contra o Estado. Não preciso me proteger de vocês quanto ao que eu falo ou deixo de falar, quanto ao que eu penso ou deixo de pensar. Vocês não têm uma polícia, vocês não têm arma, ou se vocês têm arma, ela está registrada em casa, vocês não podem portar na rua para me pegar. Os indivíduos entre si não têm meios para impedir a liberdade de expressão alheia. Agora, o Estado tem uma polícia civil, tem uma polícia militar, tem uma polícia federal, tem forças armadas, tem juízes, tem presídios. É contra o Estado. Essas garantias individuais que estão na Constituição estão me garantindo contra o governo de plantão.
Então, por um lado, para eu ter uma sociedade protegida de opiniões ofensivas, eu preciso abrir mão da liberdade de expressão. Por outro lado, ao consagrar a liberdade de expressão, eu torno a sociedade um campo aberto para ofensa, para mentira, para baixaria, para estupidez. Vocês veem que não é um problema simples. E eu não quero que vocês se posicionem quanto a isso, pelo menos não agora, porque não é uma questão fácil. Tanto que esse debate ele já vem aí desde a Revolução Americana. Porque a Constituição Americana estabelece ali o direito de liberdade de expressão. Mas e quando essa liberdade de expressão recai em difamação? Quando você conscientemente mente a respeito do outro, ele causa prejuízo. Vamos pegar o caso aí que vocês devem ter acompanhado, da Amber e do Johnny Depp. Vocês acompanharam o julgamento? Sim, eu acompanhei. Um pouco, né, professor? Porque era muita coisa, era todo dia, né, que eles estavam em julgamento. Não acabava, né? O que foi esse julgamento? A Amber, né, teve aquele movimento Me Too, que era das mulheres falando de situações de agressão e de abuso que sofreram, mulheres famosas, e a Amber, ela escreveu um editorial num grande jornal americano, falando que ela também, né, Me Too, tinha sido vítima de agressão e violência doméstica por parte do marido, um ator conhecido. E ela não disse o nome, mas ela é uma atriz conhecida, todo mundo sabia que ela estava falando do Johnny Depp. E aí o Johnny Depp, com isso, perdeu o papel dele no Piratas do Caribe, perdeu o papel dele numa outra franquia lá que ele estava fazendo com a Disney, ele perdeu patrocínios, anunciava perfume, anunciava roupa de grife, anunciava um monte de coisa, perdeu vários contratos, perdeu uma fortuna. E ele foi para a justiça, ele processou a Amber por difamação. E um dos argumentos da Amber no processo era que ela não citou o nome dele e que ela estava apenas exercendo a livre expressão do pensamento dela por meio da imprensa. Só que ele provou, ou pelo menos o júri que julgou o caso, né, o juiz competente considerou que ele provou que a fala dela a respeito dele era falsa. E aí os dois foram condenados, né? Porque uma das acusações que ele fez contra ela não se provou verdadeira. Os dois foram condenados, mas descontando o valor de uma condenação contra a outra, a Amber tem que pagar aí, acho que uns 70 milhões de reais pro Johnny Depp. E quando que deixa de ser liberdade de expressão e se torna ofensa? Quando que deixa de... Por exemplo, o pessoal fala que você pode... Nos Estados Unidos tem um exemplo clássico, né, da jurisprudência lá da Suprema Corte, que quando você faz uso da sua liberdade de expressão não é crime. Mas se você entra num teatro lotado e grita fogo, e as pessoas saem correndo e morrem pisoteadas, você cometeu homicídio. E olha que a legislação americana é muito mais permissiva do que a nossa. Então, esse limite a partir do qual a liberdade de expressão se torna tutela, e aí com isso a gente vai ter o governo dizendo o que você pode, o que você não pode falar, o que você pode, o que você não pode pensar, é uma coisa perigosa, é uma coisa complicada, e é um problema que nossa sociedade tem de maneira muito forte nos dias de hoje. Às vezes eu tenho a impressão que o Brasil está vivendo uma guerra contra a liberdade de expressão. E é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou imagem. Então, quando você é ofendido pela livre expressão do pensamento alheio, você pode processar o sujeito. Você tem o direito de resposta. O que é o direito de resposta? É o direito a ocupar o mesmo canal e o mesmo espaço e o mesmo tempo que o teu ofensor. E você tem direito a ser indenizado pelos prejuízos que você sofrer, tanto materialmente, quanto moralmente, quanto a tua imagem, que é aquilo que você projeta publicamente. É inviolável a liberdade de consciência e crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de cultos e às suas liturgias. Aqui entra a liberdade de pensamento e aqui entra a liberdade de culto.
Quando eu falo de liberdade de consciência e crença inviolável, a gente pensa aqui, em primeiro lugar, na liberdade religiosa. Os Estados Unidos surgem enquanto nação por causa de perseguição religiosa. O Brasil consagra a liberdade religiosa só a partir da República. Na Constituição Imperial, o Brasil era um país confessional católico. As demais religiões tinham direito a seus cultos, mas em templo não caracterizado e sem identificação. Então, as igrejas não católicas, os terreiros, os centros espíritas, budistas, etc., podiam se reunir normalmente em prédio que não tivesse aparência de igreja e sem placa na porta. Era apenas para aquela comunidade de fiéis, mas sem direito a proselitismo, sem direito à pregação. Hoje, todas as religiões podem se afirmar de maneira livre dentro da sociedade. Mas aqui não fala só disso, né? Fala liberdade de consciência e de crença. Quando eu falo de liberdade de consciência, eu estou falando do quê? Do direito que as pessoas têm de se guiarem e de expressarem e de educarem seus filhos de acordo com uma determinada visão de vida, de uma visão ética, de uma visão moral, de uma visão até política. E dessa minha liberdade de posicionamento político não me gerar prejuízos na minha vida civil. Por exemplo, dos meus filhos não serem sujeitos a manipulações de pensamento no sistema escolar ou no sistema de imprensa que violem os valores da minha família. Famoso professor doutrinador. Vocês tiveram caso do professor que fazia política em sala de aula? Professor militante? Alguém? Não. Não, professor. Eu tive. Camila respondeu que sim. Um adulto que vai expressar as posições políticas dele, sejam elas quais forem, para um bando de criança em formação, ele não está violando liberdade de consciência dessa criança, que tem direito a formar a sua liberdade de acordo com a sua liberdade de escolha e de acordo com os valores que recebe da sua família, da sua comunidade? Eu acredito que sim. Tanto que a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que é a carta ali da ONU, ela fala que é direito da família a escolha do gênero de educação que a criança vai receber, e não do Estado. O pessoal não gosta muito quando a gente lembra disso, mas é um fato. No Estatuto da Criança e do Adolescente também diz, né? Sim. Só os pais podem, até se for separados, né? Cada um pode levar onde, né? Às vezes o pai é de uma religião, a mãe é de outra, mas enquanto tá com cada um Os leva dois onde... têm direito a isso. A família tem, mas não o Estado e não a escola. Isso. Uhum. Aí vem aqui a prestação de assistência religiosa em entidades civis ou militares, o direito à escusa por motivo de crença. Então, por exemplo, as pessoas podem... Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Isso aqui vale para as pessoas que, por alguma convicção política ou religiosa, se recusam a prestar o exército. Isso aqui vale para judeus e para adventistas e outras religiões que guardam o sábado, e aí se recusam a trabalhar e a participar de aulas nesses dias. Isso vale aqui para uma série de situações, isso aqui vale para uma série de situações em que crenças religiosas ou políticas impedem as pessoas de tomarem condutas que são
exigidas de todos os cidadãos. Essas pessoas não vão ter a sua crença violada, mas elas vão ter que cumprir uma atividade, elas vão ter que cumprir uma obrigação própria. Então, aquele que, por exemplo, evoca a questão religiosa para não servir o exército, ele pode ser determinado que ele preste serviço voluntário num hospital, num orfanato. Aquele que se recusa a estudar ou a trabalhar na sexta-feira, que guarda o sábado, né, que guarda a noite de sexta e o sábado, ele vai ter que cumprir jornada de trabalho e estudo em outro horário. Ele vai receber uma obrigação alternativa, mas ele não ganha um privilégio. Ele ganha o respeito à crença dele. Aí temos aqui as inviolabilidades também, que são omissões do Estado, né? A casa é aviso inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Polícia não entra em casa de ninguém sem mandado judicial ou em caso de flagrante delito. Pensem nas operações policiais que a gente vê, às vezes, até no Cidade Alerta da vida, de polícia invadindo barraco. Nossa, professor, quando eu morava numa chácara, os policiais invadiram a nossa casa. Os policiais invadiram? Os policiais Achando que tinha o quê? invadiram lá, achando que tinha um bandido escondido lá dentro. Ah, não, mas aí eles estavam em perseguição, né? Flagrante delito. É, Mas foi durante perseguição ou eles simplesmente acharam que estava lá e resolveram não, entrar? é porque assim, a gente morava numa chácara, daí eles achavam que todos os bandidos aqui da região se escondiam lá. Daí um dia eles estavam procurando na região e invadiram a nossa casa, assim, a gente lá assistindo novela de noite, o policial invadindo a nossa casa lá para revistar. Eles mexeram até num bebezinho que tinha, que era de uma tia minha, que ele tava dormindo para ver se o neném não tava com arma, tipo, como se o bandido estivesse dentro de casa e tivesse escondido na criança a arma. Então, esse é o tipo de casa que teria, esse é o tipo de caso que teria cabido um processo de vocês contra o Estado para indenização, porque eles violaram a integridade do lar de vocês. Se o bandido não estava fugindo na hora, se não era flagrante, então tá, o bandido está fugindo, pula a cerca ou pula o muro da chácara e entra. Você vê e você corre atrás. Aí é uma coisa. Agora você, eu acho que ele está lá, então eu vou invadir. Isso não vale, cara. E a polícia, essa é uma questão que muitas vezes não é respeitada no Brasil, não. Principalmente em comunidade carente. Zona rural também não. Flagrante delito ou desastre. Então, quando há a perspectiva do crime que está sendo praticado, você pode invadir. Então, um policial está passando, ouve os gritos dentro de uma casa, ou ouve barulho de tiro, a polícia entra. Agora, normalmente, o que o policial faz? Ele entra, averigua, se acha o crime ou se acha o criminoso, ele faz o termo de flagrante. E aí justifica com o flagrante delito. Caso contrário, eles... Tá, então, boa noite, senhor, senhora, e vão embora. Prestar socorro, quando há aí desastre, acidente, então, sei lá, você sabe que desmoronou o morro ou enchente. Você não precisa de autorização da pessoa para entrar na casa dela e salvá-la. Ou a pessoa está infartando, alguém liga para 190 ou para 193, você não vai precisar da autorização da pessoa que está morrendo para entrar na casa e resgatá-la. Então, caso contrário, só com ordem judicial. A polícia leva para o promotor, que vai pedir para o juiz um mandado de busca e apreensão, e aí, com o mandado, com a ordem judicial, você entra na casa. E mesmo o mandado, você só pode cumprir durante o dia. A partir das 5 horas da manhã que você cumpre mandado, antes não. Inviolável sigilo de correspondência das comunicações telegráficas e dados das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial e nas hipóteses e forma que a lei estabelecer,
para fins de investigação criminal ou instrução processual. Então, comunicações telegráficas de dados e de comunicações telefônicas. Cadê? É inviolável o sigilo da correspondência. Carta. Você não pode violar conteúdo de carta. A gente está falando de 88, quem que manda carta hoje? Ninguém. As comunicações de telégrafo, telegrama, que é um troço ainda mais em desuso do que carta, de dados e de comunicações telefônicas, são invioláveis. Então, o que você manda por carta, telégrafo, dados, e-mails, mensagens de telefone, de WhatsApp, são invioláveis. Então, a princípio, as comunicações realizadas por esses meios não podem ser violadas. Nunca. Se a gente for ler a Constituição da forma que ela afirma, né? Salvo no último caso, que são das comunicações por telefone, por ordem judicial, nas hipóteses que a lei estabelecer, são os casos de quebra de sigilo telefônico e de grampo. Na prática, o que acontece? O sigilo de correspondência é inviolável, o sigilo de dados é inviolável, mas a vida também é inviolável. O que vale mais, liberdade de correspondência ou vida? Vida. Então, se há suspeita de que alguém está praticando um crime e fazendo o planejamento disso por carta ou por e-mail, se quebra sigilo, se quebra sigilo de correspondência, se quebra sigilo de dados. De novo, mesmo dilema. A partir do momento que é possível, aqui diz que é inviolável. Inclusive, quando diz que o telefone não é inviolável, ele bota ressalva por escrito. Então, a intenção do Constituinte era fazer das comunicações algo inviolável. Agora, quando você entrega a escolha entre o que é inviolável e o que não é pro Estado, você automaticamente relativiza uma garantia que deveria ser inviolável. Porque aí quem que me diz quando que pode ou não ser quebrado um sigilo de dados? O Estado. Mas, porra, o sigilo de dados não era justamente uma garantia minha, individual, contra o Estado? E aí o Estado que diz quando a minha garantia contra ele vale e quando que não vale? Vocês veem que é um problema? Por outro lado, então eu posso planejar crime pelo WhatsApp à vontade, porque não dá para quebrar sigilo de dados. A gente está disposto a conviver com alguma violência para ter liberdade? Ou a gente está disposto a, enquanto sociedade, abrir mão da liberdade e ser tutelado em troca de segurança? No fim das contas, ou você tem liberdade ou você tem segurança. Parece que é um dilema, né? Ou você vive numa sociedade protegida ou você vive numa sociedade livre. Por outro lado, né, como diria tem vários autores, né? Eu penso no romancista, no Dostoiévski, né? Abrimos mão da nossa liberdade para recebermos pão, né? Ele vai falar isso lá no Irmãos Karamazov. E atiraremos aos vossos pés a nossa liberdade desde que nos alimenteis. E você termina sem liberdade, sem pão. Eu acho muito complicado esses raciocínios, esses argumentos de direito constitucional que reduzem liberdades individuais, porque o indivíduo contra o Estado não tem poder nenhum, sabe? Mas, enfim, esse é o meu raciocínio, eu não peço que ninguém concorde, que ninguém pense como eu. A gente já está aí às 8h48, já estouramos aí o tempo de aula faz tempo. Esse é um tema que, se deixar, eu falaria aí até 10 da noite, mas a gente precisa encerrar, né? Então, a gente segue estudando aí a Constituição na semana que vem. Agradeço aí a participação e a presença de todos e desejo a vocês aí uma boa noite. Então, Cá, boa noite. Suelen, Pamela, Ana e Ellen, obrigado. Boa noite, professor. Valeu. Eu espero que dessa vez processem mais rápido o vídeo,
Aí eu já vou colocar lá no YouTube para que vocês tenham acesso. Vocês viram que eu avisei lá no grupo que as aulas anteriores eu já botei na playlist. Eu já assisti a de semana passada. Tá bom? Tá bom, Ah, você professor, assistiu? obrigada. Ah, Já você assistiu, assisti, né? aham. Ah, Eu então tá assisti. legal. Obrigada, professor. Ah, eu que agradeço e peço desculpa pela demora, mas o Google costuma me mandar mensagem quando o vídeo está processado e não me mandou, aí eu nem vi. Não tem problema, não. Mas É tá que eu lá. gosto de assistir uma vez mais para entender bem, assim, porque não é, para mim não é um assunto tão fácil de digerir, assim, então eu tenho que assistir mais uma vez para entender bem. Mas qualquer dúvida, participa, pergunta, manda questão, não se aperta com dúvida não, viu? Tá bom, pode deixar. Então, valeu aí, gente, boa noite, fiquem com Deus e até Boa semana que vem. noite. Tchau, Valeu. tchau. Até semana que vem, Boa professor. noite. Até. Estou encerrando a gravação.